A maioria das usinas brasileiras monitora a saúde de suas leveduras com azul de metileno e câmara de Neubauer, um método que tem mais de 100 anos e devolve uma resposta binária, viva ou morta. O problema é uma levedura pode estar viva e metabolicamente comprometida ao mesmo tempo. E esse estado invisível é exatamente aonde as perdas de rendimento se instalam silenciosamente. Hoje vamos conversar com Felipe De Favari, da Plant Science Brasil, para entender o que a análise de célula individual por silometria de impedância revela que os métodos convencionais simplesmente não enxergam. E o que isso muda na decisão operacional de quem gerencia a fermentação. Felipe, bem-vindo ao Radar Strix. Olá, João, tudo bom? Boa tarde. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. Felipe, e para a gente começar aqui o Radar Strix, existe uma distinção técnica fundamental que a maioria dos gestores de fermentação nunca precisou fazer de forma explícita. A diferença entre viabilidade e vitalidade celular. Uma levedura viável está viva. Uma levedura vital está viva e metabolicamente ativa. Por que essa distinção importa no processo fermentativo de uma usina? E o que acontece quando o gestor toma a decisão baseado apenas em viabilidade? Exatamente, João. Vitalidade é o estado fisiológico e metabólico da célula viva, né? A fase lag exponencial estacionária. Se a célula está estressada termicamente ou osmoticamente por etanol. Uma população com 85% de viabilidade medida por azul de metileno pode ter 30% das células vivas em estado metabólico comprometido. Essas células vão consumir o açúcar sem produzir etanol na proporção esperada, ou vão acabar morrendo no meio do ciclo, gerando subprodutos indesejados. Maravilha, Felipe. Muito legal isso que você traz, porque de fato é um comprometimento bem grande, né? Se 30% das células ali ele está com um metabolismo comprometido dentro da nossa fermentação. Mas aí, Felipe, indo para a nossa próxima pergunta, né? A tecnologia que a Plant Science representa no Brasil, o ANFA X30 da ANFACIS, trabalha com um princípio diferente de qualquer outro contador de células convencional. Ela não usa corante, não usa marcador, entrega 3 informações ao mesmo tempo: contagem, viabilidade e estado metabólico. Célula por célula, em menos de 1 minuto. Felipe, a minha dúvida é a seguinte: como a citometria de fluxo por impedância consegue extrair o estado metabólico de uma célula individual sem nenhum reagente e por que isso é relevante para o contexto específico dessa fermentação do setor sucroenergético? Perfeito, parece mágica, né, João? Mas não é, não. Na verdade, a impedância elétrica de uma célula individual possui 3 assinaturas simultâneas, né? A primeira delas é o tamanho da célula, que separa, a princípio, vivas e mortas, além de permitir identificar contaminação de bactérias, por exemplo. Na sequência, a gente consegue verificar a integridade da membrana, que é a viabilidade em si, e a condutividade do citoplasma. Aí sim temos a medida do estado metabólico e fisiológico. Quando a célula passa por um microcanal dentro de um chip no ANFA X30, o campo elétrico multifrequência captura essas 3 assinaturas em menos de 1 segundo por célula. O resultado é um mapa de população que mostra não só quantas células estão vivas, mas como elas estão fisiologicamente. Se elas estão em fase de crescimento ativo ou se estão estressadas, por exemplo. No caso da fermentação de cana, que o ciclo é curto, a levedura é reciclada com tratamento ácido agressivo, bem agressivo, e o estresse é constante. Dessa forma, essa resolução fisiológica é um grande diferencial na elaboração de um diagnóstico real, e não só de uma estimativa. Felipe, legal, muito bom aí essa sua explicação. E aí, o que a gente entende, né, aqui como Strix e como tecnologia, é que uma análise ela só tem valor se ela mudar de fato a decisão na ponta, né, do operador. No contexto operacional de uma usina, onde esse gestor ele tem que tomar uma decisão de fermentação sobre o reciclo de levedura, tratamento ácido, adição de nutriente, o momento de descarga, né, dessa dorna, e decisões concretas mudam quando ele passa a ter esse dado metabólico por célula individual e de forma rápida, né, quase que instantânea, ao invés de ele só fazer a viabilidade por azul de metileno. O detalhe nesse caso é que o estado metabólico antecipa decisões que hoje são reativas. Com o azul de metileno, o gestor descobre que a levedura está comprometida quando a fermentação já desviou, né?
Com o X30, detectamos a queda da vitalidade antes da queda da viabilidade e podemos agir dessa forma. Por exemplo, ajustar a temperatura, adicionar nutrientes, estender ou encurtar o tratamento ácido ou tomar decisões de levantar o fermento antes de perder o ciclo. O impacto financeiro, dessa forma, eu diria que ele é múltiplo, né? Nós temos a redução de perdas, porque teríamos daí uma otimização dos ciclos, o menor uso de biocida devido à detecção precoce da contaminação bacteriana, além de aumentarmos a precisão na decisão de quando renovar o fermento, o que nós sabemos que é um custo bem elevado. Muito bom, Felipe, muito bom essa sua explicação. De fato, essa decisão ela tem um impacto grande, né? Porque ela não é somente em cima das perdas em si, mas também até mesmo a utilização de produtos, essa decisão de quando que vai ser renovado esse fermento. E a gente entende que isso tudo, com certeza, no final vai gerar economia, vai gerar uma decisão mais assertiva e menos danosa aí para o processo como um todo, né? E aí, Felipe, indo para a próxima pergunta, a fermentação do setor sucroenergético do Brasil, né, principalmente de cana-de-açúcar, principalmente não, né, exclusiva de cana-de-açúcar, ele tem um processo único no mundo, que é o processo com reciclo de levedura por mais de 90% do tempo. Ou seja, essa mesma célula, ao final da fermentação, ela passa por uma centrifugação, passa por um tratamento ácido, e o novo ciclo de fermentação, safra após safra, ela acaba sendo renovada ali, né, acaba fazendo novamente. Nesse contexto de estresse acumulativo e reciclo intenso, como a análise de estado metabólico por célula individual, né, que é a tecnologia de vocês, muda a gestão do fermento ao longo da safra? Ok, João, realmente, o reciclo é o ponto onde a tecnologia de impedância tem maior valor diferencial. Cada ciclo impõe estresse fisiológico acumulado, como você destacou, né? O azul de metileno não detecta esse acúmulo até que a viabilidade caia explicitamente, e quando cai, a perda também já aconteceu. O X30 detecta o deslocamento gradual dessa população, identifica células que ainda aparecem como viáveis, mas já tem assinatura metabólica alterada. Isso permite ao gestor monitorar a saúde longitudinal do fermento ao longo da safra, tomando decisões de renovação baseadas em dados fisiológicos reais, não em calendários ou em crise. Faz bastante conexão com a outra pergunta, né? Justamente isso que você traz de ter uma decisão menos reativa, mas mais já olhando para o que está acontecendo e fazendo essa decisão um pouco mais rápida, obviamente, para tomar essa decisão e ter um fermento aí saudável ao longo da safra inteira. E aí, Felipe, particularmente, né, olhando um pouco da tecnologia de vocês, né, uma aplicação que mais chama atenção nessa citometria de impedância é a detecção simultânea de duas populações celulares diferentes da mesma amostra. Por exemplo, leveduras e bactérias contaminantes como os lactobacilos. Na fermentação sucroenergética, a contaminação bacteriana é de fato um dos fatores de perda de rendimento altíssimos, né? Além do mais, é o que faz com que a usina esteja o tempo todo olhando para isso, tendo um certo receio, né, de como que vai ter esse comportamento da contaminação bacteriana, porque uma coisa é fato, ela vai acontecer, não se sabe quando, e obviamente que a gente tem mecanismos para controle com relação a isso. E aí, Felipe, eu queria entender como que a tecnologia de vocês ela se comporta nesse cenário, o que ela consegue enxergar que o antibiograma convencional não resolve a tempo. Perfeito, João. A citometria de fluxo por impedância distingue populações por tamanho e assinatura elétrica. No caso do lactobacillus, ele é muito menor do que a levedura e apareceria daí como uma população separada no mapa de impedância, sem a necessidade de coloração ou incubação. Enquanto um plaqueamento convencional leva entre 24 e 48 horas para confirmar a contaminação, o X30 sinaliza a presença de população bacteriana em menos de 5 minutos, o que permite uma decisão de intervenção ainda dentro do ciclo de fermentação, transformando o controle de contaminação de um protocolo laboratorial reativo em uma ferramenta de decisão operacional, né, em tempo real, como a gente acabou comentando durante a entrevista. Maravilha, Felipe. Bom, obrigado, tá, pela sua participação aqui no Radar Strix. E isso tudo nos faz entender o seguinte, né? A usina que monitora só viabilidade, ela está fazendo a pergunta certa com o instrumento errado.
porque uma levedura pode estar viva e já não ser capaz de entregar o rendimento máximo ou o rendimento esperado aí para essa usina, e essa é a diferença invisível ao uso de metileno. E aí é onde os pontos percentuais de eficiência se perdem silenciosamente, safra após safra. Felipe, obrigado, tá, por participar aqui do Radar Strix, por trazer essa clareza e mostrar esse novo tipo de controle operacional aí nas nossas fermentações. Deixo aqui aberto para você deixar o último recado aí para quem nos escuta. Perfeito, João. Na verdade, eu reforço que o agradecimento é nosso, a gente fica realmente muito feliz de ter conversado com vocês. Bom, o que eu posso dizer venham até o nosso stand, conversem conosco, a gente vai poder mostrar o equipamento e conversar sobre mais detalhes com todos vocês. Maravilha! E para você que nos assiste, que está acompanhando aqui esse programa do Radar Strix e quer aprofundar essa tese, nós transformamos essa conversa com o Felipe em um material executivo completo. Acesse o link na descrição aqui do vídeo para baixar o documento diretamente no nosso site. O YouTube é só o começo. Inscreva-se no canal e acompanhe a Strix para continuar recebendo inteligência estruturada sobre decisões industriais no agro. Até a próxima!